Bom, lição da semana, a lição que a gente gosta menos de falar, né? Que é sobre perdas, porque desde que a gente veio ao mundo, a gente sempre acostumou a receber as coisas, né? Sempre ganhar as coisas. Ninguém gosta de falar de perder, a não ser perder alguma coisa que já não estava gostando, para daí ganhar uma outra coisa que daí se sente livre, né? De ter deixado aquela determinada primeira coisa. Antes mesmo de... Quando eu estava vendo os títulos, né, das lições desse trimestre, quando eu vi a lição perdas, antes mesmo de ler ali o verso da semana, na minha mente já era esse verso. Eu falei, aqui não... A hora que eu vi título perdas, eu falei, a lição vai falar desse verso como centro. E não deu outra. Quando chegou daí na semana passada, que eu comecei a preparar a lição um pouquinho melhor, eu vi o verso. Porque de fato, quando a gente pensa que a gente está de passagem nesse mundo e que tudo que existe nele foi criado para um fim, a gente entende que as coisas são passageiras nesse mundo, depois do pecado, e que nós, inclusive, também somos passageiros. Muitas coisas, inclusive, que a gente vê em estima e de repente vê como de grande valia, que de fato tem. A ideia da lição é dizer que nada é mais importante do que Paulo disse nesse verso. Todas as coisas que são conquistadas com o esforço, com o trabalho, que são legítimas, com certeza Deus se agrada e fica muito feliz, porque primeiro, na realidade, não fomos nós que conquistamos, foram concedidas por Deus. Então, com certeza, Ele fica satisfeito de ver os filhos dele também felizes por conquistar alguma coisa que deveras achou de grande valia. Mas o fato é que Paulo, depois de tanta coisa, né, de tanto sofrimento, de tanta reviravolta, Paulo falou um verso que deveria ser o nosso norte em relação a perdas. E todas as perdas, na realidade. E aí não são só os bens materiais ou qualquer outra coisa do gênero. E sim, são todas as perdas relacionadas a tudo que um dia a gente teve e que deixou de ter. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Vamos parar um pouquinho agora aqui só para pensar. E as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Significa que para ganhar a Cristo a gente precisa perder todas as coisas? Ou que a gente precisa dar todas as coisas, inclusive? Porque daí eu tenho a sensação de que agora eu conquistei Cristo? Não é esse o tom aqui que Paulo está querendo dizer, né? Não quer dizer que tudo que eu tenho, então, deve ser dado, deve ser entregue, porque eu fazendo isso, de fato, eu vou conseguir ter Cristo dentro do meu coração. Porque, inclusive, teve gente que fez isso e que ainda não sentiu Cristo no coração, porque fez pela motivação, de repente, incorreta. Mas muita gente fez isso com a motivação correta e, de fato, não quer dizer que ele fez e sentiu. Na verdade, o sentimento que ele tinha já fez com que ele fosse se desvencilhando das coisas a fim de avançar a obra ou qualquer outra coisa que estivesse relacionado com a salvação de outras pessoas. Esses slides, já teve um sábado que eu os utilizei, né? Não esses daqui, mas da mesma fonte. Eles são, e eu gostaria assim só de fazer um elogio aqui, né? Já fiz o elogio na página deles lá e de repente eles assistem também pela internet. Cada um contribui com o evangelho com a sua maneira, né? A sua maneira. Tem gente que é passando a lição e tem gente que é preparando o material para quem vai passar a lição. E aqui tem a equipe de apoio, né? Lá do site escolasabatina.com.br. Lá tem o pessoal que disponibiliza a lição, tem os que montam ali, o pessoal da equipe Info, que monta alguns slides. E interessante, tem gente que filma, tem gente que edita, coloca lá na internet para que outros possam ver, né? Mas cada um pode fazer a sua parte, né? Na questão
pregação do Evangelho. Sábado trouxe basicamente essa sequência, né, de coisas que a gente perdeu ao longo desde a criação. Primeira coisa que foi perdida, a inocência, está lá em Gênesis 3:2. Por que da inocência? O que aconteceu? Que foi a chavinha que startou, que era de um jeito, e agora estou pensando de um outro jeito. Qual que foi ali o indicativo da perda da inocência? Quando eles perceberam que estavam nus, né? E que antes eles estavam juntos, nus da mesma forma, mas não tinha uma malícia, não tinha uma vergonha, não tinha nenhum repúdio àquilo, né? E na sequência, alguém perdeu a vida, né? E acho que o sentimento assim mais triste que até hoje alguém sentiu na Terra foi esse sentimento, a perda, porque a perda que hoje a gente tem e é inevitável, a gente já está acostumado e até meio que preparado para elas, né? Algumas não, mas algumas sim. Mas eles não tinham isso na mente, né? Para eles tudo era eterno. Nunca, eles na realidade não tinham nem noção do que era um dia perder alguma coisa, nem uma folha cair de uma árvore. Então, muito menos um animal, uma outra pessoa perder, uma outra espécie, né, um outro sujeito perder a vida por conta de um erro deles, né? Que é o mesmo sentimento, inclusive, que a gente tinha que ter quando a gente lembra de Jesus. Alguém que deu a sua vida, teve que se entregar, não tendo culpa nenhuma, né, por conta de uma coisa errada que eu fiz. Na sequência, perderam o lar, deixaram um lugar bonito, construído, tudo assim medidinho para eles e para atender as necessidades, e agora eles foram para um outro lugar desconhecido, que não era tudo bonitinho, elaborado e preparado para eles, que agora tinham que se adaptar. A gente conhece várias pessoas que tiveram chamados na Bíblia, que tiveram que deixar onde estava, ali no seu conforto, e ir para um outro lugar para se adaptar. E quão difícil é, né? Deixar ali o conforto da casa, os familiares, a alegria das reuniões ali de todo dia, para agora ir para um outro lugar onde não conhece, para não ser bem recebido, inclusive muitas vezes, e ter que começar do zero, né? Tudo do zero. Perderam os filhos, que acho que daí com certeza foi a segunda maior perda, né? O segundo maior sentimento de perda. Mas perderam primeiro um. E quando perderam primeiro esse um, não foi aquela morte natural, que mesmo assim já seria esperada. Foi de uma forma muito trágica, né? Perdeu o primeiro e perdeu de uma forma muito trágica. Não estava preparado para acontecer aquilo. E com certeza eu imagino que acho que Adão e Eva, até o final da vida, eles carregaram um peso muito grande com eles, né? Uma coisa é a gente carregar erro dos nossos pais, e até ter a desculpa que a gente faz porque fez e muita coisa foi ensinado assim. A outra coisa é não ter sido ensinado por ninguém, não tem ninguém antes para ter culpa. Eram eles, né? E nossa, viver quase 1000 anos assim, com certeza tinha que ter uma resiliência e um ajuste de foco para não se perder no meio do caminho também. Depois perderam a vida. E acho que aqui perder a vida foi bem menos sacrificante e doloroso do que perder a vida dos filhos, né? E aí o comentário: a dor e a perda são maiores quando sentidas no âmbito familiar, né? Acho que todas as perdas são suportáveis. Cada um lida de uma forma, né, diferente de outra pessoa, mas as perdas no âmbito familiar, quando envolve principalmente os queridos, né, de dentro da casa, com certeza são perdas muito mais fortes, muito mais difíceis de fazer aquele processo de uma forma rápida que a lição de quinta-feira mostrou para a gente. Tudo bem. Algum comentário aqui? Pode falar, Sr. Francisco. No verso? Uhum. Paulo falou, perdeu tudo para ele, considerava como
Uhum. Você fazia uma soldagem e criava uma casca em cima quando você terminava. Vai lá com a talhadeirinha, tira. Uma soca limpa, né? Uhum. E aquela escolha não serve para nada. Mas você ganha alguma coisa. Uma peça quebrada, você uniu. Uma peça separada, você uniu. Então, ele perdeu tudo para ele. As outras coisas eram como escolha. Mas ganhou a Cristo. Você achou em Cristo como o ganho total. Como ganho total. Uma boa analogia, né? Uma boa analogia. Mais algum comentário aqui na abertura da lição? De sábado? Não? Bom, isso aqui é um slide acho que bem conhecido, né? Às vezes em um outro formato, mas mostrando o declínio da longevidade humana, né? Ao longo dos anos, ao longo do tempo. A gente teve aí, desde Adão, a curva que ia dar uma subidinha, né? Com Matusalém, e aí depois a média de idade, né? E a gente vê que lá em Davi, era o que ele falava, né? Quando a vida do homem é 70 anos e quando acontece muito, chega nos 80, né? Ele estava num momento ali de reflexão da vida e falou assim, não, essa vida realmente, se não tivesse a eternidade, ela ia ser uma piada mesmo, né? Porque é vir aqui, passar um tempo e acabou. O que ele estava querendo dizer. E isso aconteceu, né? A gente lembra, teve um marco onde foi determinado que os anos do homem seriam 120 anos, né? Alguns um pouquinho mais, entra para o livro dos recordes, outros, a maioria, um pouquinho menos. Mas é isso, a gente sabe que o declínio da longevidade se instalou porque aconteceu uma coisa de muito importante. Mudou, inclusive, todo o ambiente natural onde as pessoas estavam inseridas, né? E aconteceu uma coisa muito importante a partir daqui. Né? O que o homem perdeu acesso a partir daqui? A árvore da vida, que simbólica, né? Com certeza que era, mas com certeza Deus tirou, Ellen White fala, Adão e Eva do Jardim do Éden para que não tivessem mais acesso à árvore da vida, para que a longevidade não se instalasse por tanto tempo. E aí, inclusive, até o dilúvio, onde as pessoas viviam ainda muito, né? Deus falou assim, não dá, porque não tem como o homem ficar vivendo por muito tempo, porque ele vai, inclusive, desse jeito, antecipar a destruição de tudo. E hoje a gente vê, tem um conhecido relógio, né, do fim do mundo, que ano a ano os cientistas vão lá, adiantam uns segundos, depois se o negócio está tudo bem, dá uma atrasadinha no relógio, mas já tem aí uns 3, 4 anos mais ou menos, que ele está em 2 minutos para meia-noite, que marca lá as 12 horas, né? Depende, eles fazem uma análise como a coisa está, a população aumentando, a poluição, e aí eles adiantam, eles atrasam um pouquinho o relógio. Esse relógio, com certeza, se a população vivesse de uma forma tão longeva como era antigamente, com certeza esse relógio já tinha dado algumas voltas, tinha acabado já, né? Teria destruído o mundo. Porque Deus olhou e falou assim, não dá. Do jeito que é só tragédia. O homem só faz coisa errada. E inclusive muita gente interpreta errado aquele versinho ali, né? Que é fácil, inclusive, de ser interpretado errado. Que Deus, quando olhou o homem, se arrependeu de ter criado o homem, né? O que seria se arrependeu? Todo mundo aqui já leu uma explicação disso, ou pelo menos leu lá no texto, né? E o Senhor, olhando para o homem, se entristeceu, algumas versões falam, e outras falam que ele se arrependeu de ter criado o homem. Quem explica aí? Ellen White explica isso, né, lá tanto em Profetas e Reis, Patriarcas e Profetas, História da Redenção. Mas quem ajuda aí? A lição não aborda isso, mas é só para a gente dar uma... Por outra ação? Por outra expressão? Qual era? Fala, doutor Elmo. Está ali, puxando ali na...
a Bíblia usa várias vezes, né, a expressão de Deus colocou no coração do homem, Deus fez tal coisa, Deus mandou tal nação atacar tal nação, Deus colocou no coração, endureceu o coração de Faraó, né? E a interpretação de muitas vezes Deus fez é que Deus permitiu. E o Deus se arrependeu de ter criado o homem, não é que ele não sabia que isso poderia ter acontecido. O se arrepender no sentido de ficar triste por uma coisa que estava acontecendo. E não que ele estava surpreso de ter acontecido. Né? E quando ele fala que decidiu que iria reduzir, primeiro ele ia acabar, extinguir, só ia libertar, reservar aqueles que aceitaram, 8, e o resto estava perdido. E por que o resto estava perdido? Porque se tivesse salvo estava dentro da arca, não estava fora da arca. Então 8. Então realmente acho que é só um dilúvio mesmo, assim, só uma catástrofe global para extinguir o negócio e começar do zero mesmo. Porque se só 8 no mundo todo era muito pouco. Né? E por que só 8? Porque se fosse mais estava dentro da arca. Com certeza, né? Com certeza o inverso. Bom, a lição de domingo fala de 4 casos em relação à perda de saúde. Né? A lição estava querendo mostrar, não entrar nos detalhes do que ocorreu e dos milagres, e sim querendo mostrar que perda de saúde é um dos principais fatores que castigam, né, o ser humano. Castiga, porque primeiro, se a gente lembrar lá em Eclesiastes, Deus colocou no coração do homem o quê? Salomão fala, lá em Eclesiastes 3:10, e Deus também colocou no coração do homem a eternidade, o desejo de ser eterno, de viver para sempre. Por isso que a perda da vida é uma coisa tão dura, e nunca a gente vai aceitar, porque isso é contrário à nossa criação, porque Deus não criou ninguém para morrer, criou para ser eterno. E aí, quando isso está prestes a acontecer, a Bíblia traz um monte de relatos lá de pessoas que estavam prestes a morrer, ou alguns parentes e tal, e as pessoas suplicaram a Jesus. Mas o que teve de interessante em todos esses 4 que foram milagres, né? O que teve de interessante? Exceto na sogra de Simão. Todos os outros aconteceram presencialmente, a cura. Todos à distância. Vinham, suplicavam, e o que acontecia? Acontecia a cura. No caso da filha endemoniada, né, da mulher cananeia, e aqui só o fato de ela ser cananeia já seria uma coisa bem interessante para a gente parar de discutir, mesmo um pouco da questão de judeu e samaritano. Então pense, a rixa era tão grande de judeu e samaritano, imagina judeu e cananeu, né, dos cananitas, porque inclusive foram lá, era a terra antes primeiro dos hebreus, perderam para os cananeus, depois Deus mandou voltar para assumir a terra de novo, né? E aí, imagina toda a confusão que não era conviver com esses povos ali todo dia, e aí Jesus dá um exemplo, fala assim, não, também merece a cura. E ela chegou simplesmente, e com o pedido que ela fez para Jesus, como um coração sensível, né? Ainda deu uma forçadinha para mostrar para os discípulos assim, não é sábio dar para os cachorrinhos, né, o que está na mesa dos seus donos, né? Não é sábio tirar o que é bom para dar para os cachorros. E por que ele estava falando isso? Porque ele queria só dar um exemplo para os discípulos, exatamente disso daqui, né? Porque ela falou assim, não, mas até os cachorrinhos comem aquilo que cai no chão, né? Ou seja, eu sei que daí vai sobrar alguma coisinha para mim, até eu que não sou diretamente aí dessa nação eleita, desse povo santo, eu sei que o Senhor que me criou tem aí um pouquinho e pode me ajudar também, né? E ele ensinou aquilo, uma lição muito grande para os discípulos. E aí,
A lição aborda, né? Há milhares de anos a humanidade está separada da árvore da vida. Isso é visto principalmente em relação à saúde física e alguns fatores que agravam a perda de saúde. Por exemplo, alimentação precária e inadequada, totalmente evitável. Algumas coisas são inevitáveis, algumas coisas são herdadas, algumas coisas não tem que fazer. Mas algumas coisas são totalmente evitáveis. Que se formos... Tem um verso que eu gosto muito lá de Eclesiastes, né? Eclesiastes 7. Se eu não lembrar exatamente assim o pé da letra, mas a ideia era essa, né? Não seja excessivamente justo, por que te destruir a ti mesmo? E não seja excessivamente ímpio, por que morrer antes da hora? Se a gente não parar e tentar entender bem esses dois versos, parece assim, nossa, como Salomão está recomendando uma pessoa não ser justa, correta? O que Salomão estava querendo dizer é, não fique muito assim, apegado nos pingos dos i sempre. Por quê? Por que te destruir a ti mesmo? Você vai se destruir. Não seja assim demais. Seja correto, mas entenda que muitas coisas não saem do jeito que você gostaria. Releve. E por outro lado, ele dá um conselho para o ímpio. Olha só, até para o ímpio que for moderado, quem é o ímpio? Aquele que no seu coração já negou a Deus. E são aqueles que muitas vezes a gente sabe e admira que não acredito em Deus, só Deus sabe se lá na frente ele pode se arrepender ou não. Muitos vão viver sem acreditar e sem usar a sua vida para a questão da pregação do evangelho ou acreditando num Deus superior. Mas muitos desses muitas vezes podem viver bem, sem acreditar em Deus, tendo um bom relacionamento com as pessoas. Às vezes ele não acredita em nada, agnóstico de tudo, mas ele é moderado. E o que Salomão estava querendo dizer, até você ímpio, e o ímpio é esse, que não quer saber de Deus, no sentido de não negou a Deus, rejeitou a Deus. Até você ímpio, se você for moderado, você vai viver bastante. Né? Então o que ele fala? Então não seja excessivamente ímpio, porque morrer antes da hora. O que ele estava querendo dizer é, tem até você ímpio, se for moderado, vai viver bastante. E quando aqui a gente está falando de coisas que a gente pode evitar, a gente também pode pensar numa certa iniquidade. Se a gente pode evitar e a gente não evita, é morrer antes da hora. Os dias estão lá, contados. Ok, o coraçãozinho tem um limite, chegou, acabou, mas por que antecipar? Por que adiantar a hora? Não precisa. Vícios e sedentarismo. Eu sempre falo nas minhas aulas, né, para os alunos. Filho, está concordando com o pai, né? Sempre falo nas minhas aulas, né? Hoje a gente tem mais gente fazendo exercício físico do que antigamente ou menos? Aí todo mundo fala, não, hoje tem bem menos gente fazendo exercício físico. E eu falo o contrário, hoje tem muito mais gente fazendo exercício físico. Por quê? Porque diminuiu a atividade física. São coisas diferentes, né? Antigamente, se fazia muita atividade física, as pessoas não se preocupavam em fazer exercícios programados porque não tinha muita necessidade para isso. Hoje não. É um estudo muito bacana que mostra que lá do início, não sei como que eles fizeram essa retrospectiva, tentaram inferir alguma coisa, que o homem se deslocava lá no início, 4.000 anos atrás, por volta de 33 quilômetros por dia. A pé, 33. Aí, no século XVIII, com a Revolução Industrial, né, finalzinho, 12 quilômetros por dia. Que daí já migrou muito do campo, veio para a cidade, tralalá, 12 quilômetros. Aí, fizeram uma análise por um quadro na cidade de São Paulo, como era ali na década de 30. O bonde passando, qual era mais ou menos a rotina ali deles. 8 quilômetros por dia. E hoje a média de deslocamento, não estamos falando de exercício físico, de deslocamento, fica em 3 quilômetros por dia. Né? O sair do sofá, o ir ali fazer alguma coisa, as casas estão pequenas, sem quintais, o homem trabalha e entra no carro, e desce e volta para casa, o deslocamento é pouco. Então, por óbvio, né, que
O exercício físico precisa aumentar para contrabalancear. E aí nós agradecemos o professor de educação física, que tem muito campo de trabalho, e ao mesmo tempo a gente fica triste de ver acontecendo essa pandemia, né, de sedentarismo, que só de obesidade já passou de 54% no mundo todo. É muita gente, né? Ausência de repouso adequado. Com certeza também a nossa população está diminuindo a quantidade de sono com o passar do tempo. E os estudos mostram que 6 horas, estudos falam um monte de coisa, né? Mas que basicamente 6 horas era o mínimo assim, para prevenir um monte de doenças. O que é um sono adequado, muitas vezes fica para a sensação de bem-estar e de se está recuperado ou não. Mas o fato é que, o que nós estamos fazendo no momento que não estamos dormindo? Essa é a pergunta. Né? Inclusive, nós não somos ratinhos para ficar acordados de noite. Fomos criados para ficar acordados de dia e dormir de noite. Existem várias demandas da vida, profissões que exigem muitas vezes isso. Né? Ok? Mas, e principalmente no tempo em que eu tenho destinado para dormir, será que o meu sono é de qualidade? Esses dias a gente aplicou uma pesquisa aqui com o pessoal na hidroginástica para ver a qualidade de sono. Com 145 pessoas. Né? Mais da metade das pessoas dormem mal. E o mal que eu estou dizendo que não é horas de sono, acima de 6 horas de sono. Até porque os estudos mostram que acima de 8 horas de sono também está associado com vários problemas de saúde. Mas o mal aqui é não conseguir dormir direito, deitar e não conseguir dormir, acordar um monte de vezes de noite, não conseguir respirar direito, ao longo do dia tem sonolência daí por conta de um sono não reparador. Muitas vezes adquirido também esses problemas por conta de coisas que poderiam evitar, algumas outras coisas não. E o que é legal, os estudos também mostram que mulheres também dormem menos do que os homens, né? E geralmente porque a mulher está muito mais preocupada, demanda muito mais energia dentro de casa do que o homem. Porque tem o filho, depois tem o segundo filho, e depois tem os pais para cuidar, que já ficam um pouco mais velhos, e acabam sempre dormindo um pouco menos. Coisas da vida. Mas e aquilo que pode ser evitado? Será que a gente está evitando? As horas de sono desperdiçadas, fazendo uma outra coisa, ou às vezes até sendo não temperante com uma porção de outras coisas. Muito bem, sofrimentos também são consequências do mundo caído. Pessoas de bons hábitos também sofrem. Nem sempre temos as respostas, mas podemos sempre clamar a Deus e confiar nele. Algum comentário aqui na lição de domingo? Irmãos gostariam de pontuar algo? Tá bom? Uhum. Bem. Satisfação, alegria, e isso vai redundar em mais saúde, inclusive longevidade. Está comprovado, isso que eu as teorias dos médicos, do Fabrício, do Sandeiro, e que comprovam isso. É interessante, vamos olhar para esse lado também. Nós, como cristãos, particularmente, podemos explicar um pouquinho. Sim, é a questão do... Sempre fala, né? Se você está com algum problema, se está abatido, triste, primeira coisa que você tem que fazer e ajudar alguém, né? Para se sentir melhor rapidamente. E tem em alguns momentos que não dá, porque ir ajudar alguém na situação que está, às vezes é piorar a própria situação e a situação do outro. Mas na maioria das vezes dá para executar essa regra, né? Não está muito bem, vai ajudar alguém fica bom, né? Muito bem, lição de segunda. E aí, perda de saúde inevitável, pela degeneração. O que é evitável? Evitar. Perda de confiança, totalmente evitável. Né? Tanto a parte 1 quanto a parte 2, totalmente evitável. Isso não está relacionado com a degeneração do ser humano.
Porque se for pautado pelos princípios, pela ética, pela moral, não era para acontecer isso em nenhum momento. Só que mesmo assim a gente não evita do oposto acontecer, da outra pessoa não nos decepcionar. E aí também precisa saber lidar com a situação, porque a gente pode ser de confiança a vida toda e não decepcionar ninguém. Só que a gente nunca garante o lado de lá, porque o lado de lá pode não necessariamente ser assim. E daí precisa também, se contornável, né, conseguir contornar a situação de forma que inclusive perca pouco a saúde e que não tire tanto assim do ideal, né? Muito bem, vamos ler essas passagens aqui, ó. Se alguém puder, por favor, 1 João 4,18, aí uma outra pessoa, Tiago 5,16, e uma outra pessoa, Mateus 6, 14 a 15. Quem pode ir 1 João 4,18? Muito bem, porque o amor não tem medo no amor. Agora, tem total confiança no amor? Quando se ama, se confia totalmente? Se for perguntar para um pequenininho assim, um pouquinho maior, sim, né? Se for perguntar para um adulto, se confia totalmente? Olha só o que o João está afirmando. Ele está falando que quando se ama, não teme, não tem medo. A gente pode confiar que a outra pessoa nunca vai trair nossa confiança? A gente pode desejar, né? O confiar. A gente nunca pode ter certeza que isso vai acontecer. Mas o que João está querendo dizer ali é o quê? Não viver desconfiado que isso pode acontecer a todo momento. É o viver em paz, amando e confiando. E que se inclusive isso acontecer, foi da outra parte e agora vamos tentar resolver a situação. E o que ele está falando inclusive de Deus, né, em relação ao nosso amor a Deus não há temor em relação ao amor de Deus para conosco. Não tem por que sentir medo. Onde há medo, há falta de aperfeiçoamento no amor. Porque se tem medo, não se tem liberdade. Alguma coisa está faltando. Segundo, Tiago 5,16. Muito bem. Agora vamos parar um pouquinho. O que é essa recomendação de confessem-se uns aos outros? Esse é o tipo de verso, igual um outro que tem assim, suportai-vos uns aos outros. Que muita gente falava que era o aturar, o suportar, né? Que pode até dar o sentido de assim, de tolerar. Mas o suportar lhe dá suporte, de ajudar. O que é o confessar uns aos outros? Das duas pessoas. Muito bem. Então, com quantas pessoas a gente consegue fazer isso? O confessar, o abrir o coração. É só pegar o caso de Jesus com os discípulos. Se a gente for pegar, primeiro tinha 12, de um recortou 12, de uma população. Desses 12, basicamente eram quantos que estavam ali sempre? 3. Desses 3, basicamente 2 mais parecidão, porque eram irmãos, e um parecidão também sem ser irmão, mas de jeito diferente, né? Dos 3 ainda tinha um, que era diferente, né? Quem era esse um que era diferente? O Pedro era o diferente do que parece que... Era aquele um que, toda hora, né? Pedro, eu amo ser de graça mesmo, né? E o João era o outro que parece que não precisava falar nem muito, assim, ele ficava escutando e já... né, ia
aos poucos parece que moldando o coração dele assim. E Tiago, a Bíblia não é tão clara assim, né, na característica dele. Mas inclusive desses três tinha coisa que não dava. Não dava assim para fazer. Pedro acho que era um tagarelão assim. O João, sei lá, às vezes fechado, difícil de ir, Tiago também. E ele fazia isso com quem? Quando não dava para fazer isso com um ser humano ainda, mas quando não dava para fazer com esses três? Tinha outros três. Quem eram os outros três? Três irmãos. Ele ia lá numa casinha separadinha, ficava lá descansando, né? Uma cuidava bastante da casa, fazia um monte de coisa, a outra ficava sentadinha assim ali do lado, e tinha um outro que era muito amado, né? Então com certeza, quando ele precisava descansar, dar uma relaxada, né, do peso, era ali com que ele trocava as ideias, conversava, os três diferentes também, né, dos irmãos, e iam também aprendendo de forma diferente, mas o fato aqui é que tinha vez também que não dava para ser com um ser humano, e aí tinha que ser com Deus ali abertamente, e não era nem rapidinho, era por muito tempo, né? Iam horas fazendo isso. Mas aqui o conselho de Tiago é uns aos outros, e o confessar é: falar pode aliviar dores emocionais, pode ficar mais tranquila a coisa, dá para sentir que você pode contar com alguém na vida, é muito importante. O sentir de que não pode contar com ninguém é muito triste, muito complicado. Até parece que é usado como controle de rebelião em presídio. Quem é aquele mais perigoso? É aquele que nem a mãe visita mais na cadeia. E por quê? Porque era a última pessoa no mundo que se espera que desistiria dele. Porque às vezes o marido, às vezes a esposa, o filho, ok, o pai até muitas vezes, mas a mãe seria a última, né? Então aquele que tem a sensação de que ele não tem mais ninguém, ele também tem a sensação de que não tem mais nada na vida. A ideia de confessar uns aos outros dá para ficar mais tranquila a vida, e tem hora que a gente vai ter que fazer isso. E o confessar confessai-vos uns aos outros, também Ellen White fala tomar cuidado, porque o outro também é ser humano. O tomar cuidado aqui não é ficar desconfiando, mas é também entender o que Salomão fala. Eu gosto muito de Eclesiastes, né? E o que Salomão fala assim não leve em consideração tudo o que você ouvir, porque caso contrário você vai ouvir o seu servo te amaldiçoando na tua face. E aí fica bonito o verso até aí. Ok, só que daí ele continua o verso falando assim: porque você muitas vezes sabe que também tem falado mal dos outros. E esse conselho, e o tomar cuidado que Ellen White fala, não seja ingênuo, porque você também é assim. Não fique falando às vezes tudo à torto e direito, porque às vezes a outra pessoa num outro momento, ou se está chateado com você e tal, às vezes pode até trair tua confiança nessa forma. E não tem coisa mais dura para a relação, é que na hora que você mais precisa e que você confiou na pessoa, o seu coração, a outra pessoa atrai você. Porque a sensação o sentimento de que numa hora de fragilidade você abriu o coração, falou para uma pessoa que você estava sentindo, e a pessoa contou ou distorceu o que você falou, com certeza assim, muito duro para receber. É difícil para continuar depois uma relação de confiança. E aí não é assim, viva desconfiando de todo mundo. É assim, não confie tudo, né, de toda forma, porque não é assim também. O único que dá para confiar 100% é Deus. Mas também o que ele não está querendo dizer, viva desconfiando, não, só não seja ingênuo. Porque inclusive isso é feito do mesmo material que a outra pessoa é. E que em determinados momentos você também pode ser tentado a se trair, né? Não seja ingênuo. E o último, Mateus 6, 14 e 15. Quem pode, por favor? Perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoados aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai
isso aí é um mandato, é uma condição. Você quer ser perdoado por Deus, perdoe o outro. E aí não está falando que tipo de pecado e nem quantas vezes, né? Nem 7 vezes 7. Está falando perdoe, porque é a única forma de você ser perdoado pelo seu Pai. E eu acho muito bonito lá em Ezequiel, quando o Senhor fala assim, né? Eu vos perdoo por amor de quem? De mim. Ele fala assim, eu vos perdoo pelo amor de mim. Por quê? Porque é eu que tenho aqui agora. Por mais que, né, Deus todo momento ele faz isso, tenta deixar as coisas assim num plano mais entendível para a gente, né? Deus perdoa a todo momento. Ele quer ouvir o pedido de perdão. E também ele não guarda ressentimento. Mas o que ele diz perdoe por amor de você mesmo. Viva bem com você mesmo. Não fique carregando uma coisa assim muito com você, porque isso vai te destruir. Ou seja, mas não esqueça, para você ser perdoado por mim, você vai ter que perdoar o outro. Não importa o quê. E isso não implica em viver junto, mas ou continuar na mesma parceria, ou continuar convivendo. Gosto, né, de uma frase que fala assim, perdoar não é esquecer. É o quê? Quem conhece essa frase? É lembrar sem doer. Perdoar não é esquecer, não tem como apagar da mente assim, acabou. É lembrar, mas não dói. E como fazer isso? Perdoando. Porque se toda vez machuca e às vezes se ficar se apegando naquilo que aconteceu, pode inclusive trazer dor de novo. Então perdoa, joga mesmo na profundeza do mar, né? O Senhor fala pra gente, não fique se destruindo por conta disso. Deixa eu falar. Perdoar é algo que você dá para alguém para você se curar. Toda vez que você. Então, o perdão, muitas vezes, não beneficia em nada quem perdoar. Beneficia você. Por isso que Deus perdoa e amor. Exatamente. Então, o perdão, porque toda vez que você é machucado, você fica revivendo o machucado, o momento do machucado, o tempo todo. E o tempo todo você gera dentro de você um sentimento que te destrói. Então, por que a necessidade de você perdoar? Porque senão você se destrói o tempo. Exatamente. Quando você oferece perdão a outra pessoa, você tira de você a vontade de vingança e revanche, destruição. Essa destruição que você determina a outra pessoa, enquanto você não perdoa, isso te destrói. Por outro lado, compete a outra pessoa dar a ela própria o arrependimento. O perdão você dá a alguém para a tua culpa, e a outra pessoa que é o ofensor, cabe a ele o arrependimento. Exatamente. O arrependimento vai durar a ele. Daí, quando o verdadeiro perdão encontrar o verdadeiro arrependimento, pode haver reconciliação. Exato. Enquanto não houver perdão, e enquanto não houver mudança da pessoa, da outra pessoa, não existe possibilidade de reconciliação. Então, muitas pessoas falam, puxa, mas você não perdoou. E por que você não convive mais? Porque a outra pessoa, no arrependimento, vai mostrar que ela novamente é digna de confiança. Você ganhar a confiança da pessoa. Em segundo lugar, você oferece perdão e a outra pessoa não muda a forma dela ser, ela vai te ferir novamente. Então, aí passa a ser um relacionamento tipo sadismo e masoquismo. Então passa a ser um relacionamento doentio. E um relacionamento doentio é impossível continuar acontecendo. Então a necessidade, aqui a confissão da verdade, paciência, transparência, então a volta da confiança. Então só vai haver volta da confiança quando tiver essas duas coisas. O verdadeiro perdão, que vai fazer para quem foi machucado, e a mudança de atitude para quem machuca. Porque se a pessoa que machuca não muda de atitude, não tem como. E nem é sadio continuar junto, né? É pedir para acontecer novamente. Passa a ser um relacionamento antigo. Desproporcional.
Não tem como conviver, né? É. É interessante essa passagem que eu vou ter aqui, porque o povo fala que Deus só nos perdoa como nós perdoamos os nossos clientes, é nesse sentido. Uhum. Porque se Deus vai perdoar, tá, e nós não perdoamos, o objetivo do perdão divino não é só para aqui, também é importante aqui, nós temos que ter difícil aqui nessa terra, mas a questão é para a eternidade. E nesse caso, eu não vou perdoar, porque se eu perdoar meu irmão, esses dois vão ser bom para o céu, não é como o perdoar. Uhum. Alguém tem que ficar aqui embaixo. Então, logo não foi perdoado por Deus. E se Deus não fizesse isso com a gente, como é que a gente ia para lá, né? Primeira coisa que ele ia marcar, dar uma senha para todo mundo, senta aqui. Agora nós vamos acertar todas as nossas contas primeiro, porque não dá para você ficar aqui junto comigo, eu não vou gostar. É. Pode falar? Sim. Uhum. Nós muitas vezes somos autossuficientes, achamos que nós temos o erro todo. Uhum. Mas quem é que não pecou? Quem é que não errou? Quando nós olhamos mais abrangente, olhamos para nós próprios, nós colocamos no espelho os pecados humanos, nós percebemos que nós temos a obrigação de perdoar. Certamente já erramos. Com certeza. Com certeza. Bom, acho que aqui ok. A lição de terça era perda de confiança 2, né? E aí trouxe lá alguns exemplos de como perder a confiança e recomendações de como restituir algo que foi quebrado, né? O próprio Dr. Elmer já deu assim um apanhado em relação ao mecanismo, né? O perdão é daqui, o arrependimento, quiçá, é de lá, para que ocorra uma reconciliação e uma tentativa, né, de endireitamento e de permanecer juntos. Isso está relacionado em todas as esferas de relacionamentos, né? Tanto na amizade, no casamento, com Deus. Com Deus a condição não é necessariamente eu mostrar para Ele que eu estou arrependido, porque não precisa, porque Ele sabe no coração se existe arrependimento ou não. Mas, inclusive, essa falta de aproximação para pedir perdão, abrir o coração e se humilhar, faz o distanciamento ir acontecendo cada vez mais. Porque eu estou certo? Não tenho por que ir lá fazer isso daí. A perda de confiança ocorre também através da violência, seja ela verbal, física, emocional, sexual ou por negligência ativa ou passiva. E acho que são vários exemplos que a gente não precisa ficar muito em cima deles. Mas alguns aqui que a lição comentou, violência, por exemplo, contra crianças, e aí violência sempre, lembre que não só a física, né? Tem outros tipos de violência, inclusive às vezes muito pior. Tem gente que prefere levar um tapa do que escutar uma coisa que fere tanto, né? Tapa, ok, estava nervoso, entende, doeu e passou. E aquilo às vezes que machucou no coração fica, né? Por muito tempo. Violência contra os idosos, contra as mulheres, em todas as formas. E a recomendação é, se, como a lição mostrou, foram vários aqui que usaram de violência dentro da própria casa, desde lá dos irmãos de José, pela inveja, né, que foi alimentada, pela aquela competição que existia dentro da casa. Outros reis, por exemplo, que até os próprios filhos colocaram no fogo em adoração a outros deuses, né? É um tipo de violência. Imagina, né, para a criança, totalmente submissa ao pai, ao rei, ter que, não, vou morrer mesmo, vou morrer mesmo. Uma coisa era Isaac fazer isso, né? Acreditando que estava fazendo para um Deus certo, de uma forma correta. A outra coisa é uma criança que sabe que, inclusive, aquele Deus não é o que é o correto de ser adorado, tem que entregar a vida por conta de uma histeria do pai. A recomendação é procurar profissionais que ajudem a trabalhar com isso, porque eu lembro daquela, guiado, né, pelo Espírito Santo, Jacó estava descrevendo as características dos seus filhos ali um pouco antes de morrer, né? E ele veio falando, Naftali
é igual uma gazela, e por isso faz festa, né? Ou seja, só alegria. Rúben desonrou seu pai, deitando no seu próprio leito, tralalá, tralalá. E aí quando ele fala assim de Levi e Simeão, além de Dan, que foi muito duro assim, o que ele falou para Dan, né? Dan é como se fosse uma cobra que fica assim na espreita e pica o cavalo e derruba seu cavaleiro, né? Traiçoeiro. Imagina assim, o pai, mesmo em espírito, falando isso, né? E o filho recebendo. E aí falando de Levi e Simeão, né? Levi e Simeão são violentos, são homens sanguinários, né? De espírito violento, que no seu bel prazer foram lá, aleijaram um monte de cavalos, mataram um monte de homens, por conta lá da questão da irmã deles, né, que foi violentada, e que Jacó inclusive já tinha dado perdão e estava tudo certo. E eles foram para o quarto e se remoeram com aquilo, e de noite eles foram lá no acampamento e passou o fio da espada, né, todo mundo. E depois quando voltou, Jacó, pelo amor de Deus, o que você fez, estava tudo certo. Garanto, ficou feliz de ter visto acontecer isso com a nossa irmã lá e tal. E ele falou assim, vocês são de espírito violento. E para a pessoa que é de espírito violento, de um temperamento, tem dificuldade muitas vezes para lidar com isso. E a recomendação é, procure, né? E o de espírito violento, nós estamos falando físico, mas há os de espírito violento que a língua corta, de tão afiada que é, né? É boa para bater assim de um jeito que desestrutura. Também tem que moldar, também precisa muitas vezes de auxílio. Bom, lição de quarta, que daí é o exemplo de tudo que aconteceu lá no início, né? Nós somos livres, temos livre-arbítrio, mas nós somos livres para escolher só duas coisas, igual quando o pai ou a mãe colocava duas roupas para a gente escolher, né? Moisés fez isso com o povo, lá em Deuteronômio. Hoje o céu está de prova que coloco entre ti, o quê? O bem e o mal. A gente é livre, tem o livre-arbítrio para escolher entre essas duas coisas. Só, ou a gente vive livre, e o livre não é fazendo o que eu quero ao lado de Deus, e aí sim eu tenho liberdade, ou eu escolho outro lado e perco toda a minha liberdade. E de diversas formas a lição mostrou aí. O que é perder a liberdade? Toda vez que alguma coisa dessa daqui estiver acontecendo demais. Interessante, né? Eu trabalhei numa clínica de recuperação de dependente, aqui o Flávio também, junto com um outro professor, quando a gente estava na faculdade ainda, dando educação física para os dependentes lá, né? Para os internos. Aprendi assim, muito com eles. E acho que a primeira coisa que eu aprendi, primeiro dia que eu entrei lá, era que realmente perderam a liberdade. A liberdade por estar trancado dentro de um lugar, muitas vezes sem querer, pouquíssimos indo lá voluntariamente, e com o horário que era estabelecido tudo para eles fazerem, tudo mais. Se não estava muito bem, toma um remédio. Se está muito feliz, toma um remédio. Se está muito triste, toma um remédio. Se não está dormindo, toma um remédio. Se está dormindo muito, toma um remédio. E tinha um que era a 18ª internação dele. E aí um dia assim, ele chegou do meu lado, ele era meio, assim, tinha vários índices de paranoia, tinha algumas características assim de neurose, né? E ele encostou assim no meu lado e falou assim, professor, desse tamanho assim, professor, queria que o senhor me ajudasse, professor. Por quê? Professor, porque amanhã eu vou sair, professor. Eu vou sair e eu não sei como é que eu vou viver lá fora, professor. Faz tanto tempo que eu estou aqui que eu não sei mais o que é se relacionar, viver em sociedade. Aqui a gente vive numa sociedade totalmente diferente, todo mundo preso. Mas lá fora eu tenho medo de eu não conseguir, professor. Já é a 18ª vez que eu estou internado já. Né? Perdeu a liberdade. Ele percebeu isso, que perdeu a liberdade. Mas mais ainda, ele sabe que quando ele voltar lá fora, ele vai ter uma dificuldade tremenda de conseguir agora olhar para umas coisinhas assim, tão bobas. De repente um pessoal sentadinho assim no chão, conversando, e o cara olha e fala assim, mas ninguém bebe? Mas ninguém usa droga ali? E estão dando risada, feliz desse jeito? Como é que pode uma coisa dessa?
Que mundo que é esse que eu não consigo participar? Que mundo que é esse que eu não consigo ser feliz sem fazer essas coisas? E que mundo que é esse que eu não consigo sem fazer isso daqui, que destrói, sem fazer isso daqui? Meu celular ficou uma semana desligado porque acabou a bateria. Nos 2 primeiros dias, parecia que eu ia morrer. Assim, pela facilidade de tudo, né? Pela facilidade. Depois de 2 dias, eu comecei a perceber, eu estava dormindo muito melhor, meu foco estava muito maior, eu estava prestando muito mais atenção que as pessoas estavam falando para mim, sem ficar, sabe, com o pensamento longe. Eu estava acordando descansado, sem aquela pressa, pensando. E vi que depois de 3 dias as coisas aconteciam do mesmo jeito. Quem queria falar comigo achava, quem queria falar comigo achava no Facebook, mandava um e-mail. E a coisa acontecendo, eu falei para minha esposa, eu estou quase largando, né, desse negócio de celular. E daí eu coloquei assim uma meta para mim. Vou deixar minha internet desligada do celular. Só vou, graças a Deus, a minha profissão não precisa disso toda hora, né? Tem gente que depende disso hoje já. Vou deixar minha internet desligada. Vou ligar de hora em hora para ver se chegou alguma coisa importante, responder e internet desligada. Quem quiser falar, liga. Porque esse negócio de toda hora uma vibrada e não sei o que, isso, né? É perder a liberdade. É perder a liberdade e às vezes tirar a liberdade de outros, inclusive, né? Imoralidade sexual, tira a liberdade. Depender de comida excessivamente também causa dependência, inclusive química, e vários outros fatores. Primeira coisa, se é assim, reconhecer a fraqueza e limitação, que é o mais difícil de acontecer. Porque acontecer isso daqui, depois são só estratégias para conseguir lidar, e de profissionais ajudando. Mas isso daqui é o mais difícil de acontecer, né? Aceitar ajuda, evitar alguns ambientes e companhias, até porque algumas vezes pode acontecer algum tipo de recaída, e eu estou falando até de comida mesmo, né? Companhia onde a gente visita, o que come, o que é mais prático, tem algumas coisas que, dependendo da associação, pode prejudicar. Mudar a rotina e hábito e buscar ajuda profissional. Quem é livre? Todo aquele que escolher ficar do lado de Deus, de Jesus. Aí nós somos livres para viver em plena liberdade e gozar em plena liberdade tudo aquilo que Ele fez de bom para nós. Quem é escravo? Aquele que escolheu o contrário. E quem está livre? Quem está livre disso daqui? Tomara que a gente, né, consiga, se é que isso será bom para a gente, porque senão, tomara que a gente descanse antes mesmo, mas tomara que a gente consiga ver Jesus voltando, assim a gente não vai perder a nossa vida. Caso contrário, todo mundo pode perder e a qualquer momento, né? E a lição colocou, inclusive, alguns passos, né? E determinadas abordagens vão colocar de ordens diferentes e tudo mais, mas quase sempre a mesma coisa, né? O enlutado quando perde alguém, fica 2 meses ou mais em estado de choque, assim, choque mesmo, de não saber tratar, né? Ou às vezes nem conseguir ouvir sobre nada. O enlutado, numa sequência, deve receber ajuda prática. O que é ajuda prática? É uma pessoa que perdeu as condições. Ele está precisando agora, não é só de conversa, de gente que vá lá na casa, lave a roupa, que lave o seu quintal, faça comida, porque na mente dele está tão complexo de lidar com tanta coisa, que impossibilita às vezes até a própria vida, e ele começa a viver num estado muito decadente. O enlutado, ao passar por rituais de luto, pode encurtar o processo. O que é o ritual de luto? Tentar de uma forma breve entender. Alguns têm, né, a sua forma de olhar fotos, outros ficam por algum tempo olhando as coisas, e de repente vão lá e faz uma limpa na casa e pum, e dá tudo. Tem gente que faz isso no outro dia, tem gente que faz isso nunca, e tem gente que faz isso depois de alguns meses. O enlutado precisa mais ser ouvido, né? Ou seja, empatia, e às vezes a pessoa não quer nem escutar nada, ela quer só uma pessoa para ser ouvida mesmo, para poder ser ouvida. O enlutado precisa expressar seus sentimentos naturalmente, sem ser pressionado. Aquele negócio de muitas vezes querendo ajudar atrapalha, você precisa falar disso, faz tanto tempo que você não fala, e aquilo acaba às vezes atrapalhando o processo da pessoa. E precisa de um tratamento às vezes muito maior.
Muito bem, a gente sabe que para quem acredita e tem uma esperança, que a morte, por mais que seja dolorosa, para quem foi, não é nada. É ruim para quem fica e que vive todo esse processo. E para quem vive esse processo, por mais apegado e amoroso que seja, se ficar com essa esperança na mente, as coisas ficam bem mais leves, bem mais práticas. Não é à toa que a Igreja Católica criou aí alguns mundos para ir. Para a gente, para as pessoas falar assim, não, ele está com Deus, ou não, ele ainda tem uma chance, né? Ou não, esse daí era ruim mesmo, né, mãe? Pelo amor de Deus, seu filho não valia nada e já era, está perdido, né? Bom, para encurtar, por conta do nosso horário, gosto desse ditado, né? Um provérbio chinês. Deseje o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Eu acho muito sábio. Desejar o melhor é o que a gente precisa sempre, né? O preparar-se para o pior não é viver na iminência de que algo ruim vai acontecer, porque isso é se destruir. E quando acontecer, só para falar assim, viu? Eu estava certo. Sempre vai estar certo, porque sempre vai acontecer alguma coisa. O preparar-se para o pior é, você vai jogar, tá? Tem 2 times, um pode perder, inclusive pode ser o seu. Inclusive já se prepare para que, se isso acontecer, você não queira morrer. Esse preparar, inclusive, deixa as coisas meio que organizadas para ter uma segunda opção. Não é um segundo casamento, não é um segundo, né? Se acontecer alguma coisa, você tem que viver de uma forma. Se você vive só com a pensão, se você vive só com o salário do esposo ou vice-versa, tente pensar nisso, se acontecer, né? Se prepare-se, que pode acontecer o pior. E aceite o que vier. Eu gosto do último verso para acabar. Não importa o que a vida fez com você. O que importa é o que você faz com o que a vida fez com você. Coisas vão acontecer, para uns mais, outros menos. Mas o que importa é que forma que a gente vai lidar com as coisas que aconteceram na vida. E a forma de lidar, com certeza, está relacionada com a nossa esperança e com o nosso jeito, nosso modo de viver a nossa vida, né? Porque da hora que acontecer, as coisas são bem mais fáceis de... Oi? Muda tudo, com certeza. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós somos gratos a Ti, primeiramente porque o Senhor nos deu condições, nos deu a oportunidade de virmos esse mundo. Nós sabemos, ó Pai, se socorreu é porque o Senhor tem planos grandes para nós, o Senhor nos ama, e o Senhor nos fez para a felicidade e para a eternidade. Que o Senhor possa, ó Pai, nos ajudar a estarmos perto de Ti sempre, para que quando os vieses da vida, as dificuldades, os problemas e as perdas que são inevitáveis nesse mundo vierem, nós possamos ter em nossa mente a confiança e a esperança de que no final da história o Senhor sempre está ao nosso lado e que coisas melhores nos esperam. Fica conosco no decorrer desse sábado, nos dá a alegria de descansar nesse dia ao seu lado e a confiança também de que logo o Senhor estará de volta para nos levarmos, para morarmos todos juntos. Fica conosco, é o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém.